Louvado seja o Senhor. Continuamos em pé a orarmos juntos. Pai, te agradecemos por esta noite. Bendizemos o teu nome por trazer os teus obreiros juntos. Pedimos, Senhor, que abra os nossos olhos para vermos grandes coisas maravilhosas na tua palavra esta noite, em nome de Jesus. Fale a cada coração. Oramos a ti para que a tua vontade seja feita e a tua palavra seja obedecida em cada vida, em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Dê-me um bom amém. Olhamos para Efésios, capítulo 4, a partir do verso 29 até 32. Efésios, capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas de entre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Voltemos para o verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olhando este verso, há uma palavra que sobressai, que precisamos de entender. A palavra selo, selados, significa no qual vós crentes, vós cristãos, vós santos, vós justos, estão selados. Diz, estáis selados até o dia da redenção. Há a figura de um homem que tem propriedade peculiar especial, propriedade importante. Ele viaja fora da cidade, enquanto na cidade, antes da sua saída, ele sela a sua propriedade e coloca um selo e coloca o nome naquele selo. E está seguro e guarda salvo e viaja para fora. Quando ele volta, no dia do seu retorno, é o dia de recuperar, o dia da redenção, o dia quando toma a sua propriedade de volta. Para tomar aquela propriedade de volta, olha para a propriedade, vê o selo da aprovação do senhorio daquela propriedade. Então toma para ele mesmo. O Senhor nos diz aqui, no qual os apóstolos, através do Espírito, diz: nós, filhos de Deus, nós temos uma herança, somos propriedade do Senhor. Não sabeis que foram resgatados pelo Senhor, somos preciosos e peculiares. Ele subiu ao céu para uma terra longínqua, colocou o selo, o Espírito Santo em nós. Quando tu te salves, é o Espírito Santo que testemunha. Quando estás santificado, é o Espírito Santo que testemunha. Quando és batizado no Espírito Santo, estás cheio e imergido com o Espírito Santo. De fato, somos ditos em Romanos 8, 9, aquele que não tem o Espírito de Deus, não tem Deus. Então, se pertencemos a Deus, temos este selo de sermos uma propriedade peculiar. E o selo permanece lá. E o selo não é alguma coisa anêmica, é um selo vivo. O Espírito Santo pode ser entristecido,
Você não pode entristecido, não pode entristecer o banco, não pode entristecer a cadeira, não pode entristecer a árvore, só pode entristecer uma personalidade viva. Diz, o selo que temos é o Espírito vivo, o Espírito Santo. E diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual vós, crentes, estão selados até o dia da redenção, para o dia do retorno de Cristo, quando vai resgatar os seus e levá-los para o céu. É muito importante que entendamos este versículo. Por isso que estamos a dar a palavra esta noite, guardando o selo do Espírito, por não entristecê-lo. Guardando o selo do Espírito, por não entristecê-lo. O Espírito Santo é um selo para os verdadeiros crentes. Ele é o nosso consolador quando permanece lá. Sobre nós, nos consola. Número 2, ele é o nosso guia. Guia os nossos pés ao caminho do céu. Para que o nosso destino seja o céu. E o apóstolo diz pelo Espírito, ele é o vosso guia, é o vosso amigo. Ele vos guia, e está próximo ao teu lado, não entristeça o teu guia, para que não te abandone. Número 3, ele é o nosso professor, diz, ele nos ensina, como temos o proveito na palavra, nos ensina, como prosperar no caminho da justiça. Não entristeça o teu professor, deixa que continue te ensinando. Ele é o nosso intercessor. Ele diz, não entristeça o intercessor. Ele é testemunho. No tempo da tua fraqueza, no tempo em que não tens poder, ele é quem ora por ti, intercedendo por ti, como ninguém outro. Não entristeça o teu intercessor. Ele é o nosso fortalecedor, é quem nos fortalece. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, e ser-me testemunho. Ele nos fortalece na nossa fraqueza, no tempo de provações, no tempo de pressão, no tempo quando estamos no cruzamento de rua, ele vem nos conforta. Não entristeça o teu confortador. Caso ao contrário, ele vai te deixar e serás vulnerável, e serás vencido, sem poder. E sem o poder de Deus no homem. Se queres permanecer corajoso, poderoso, precisas do seu parceirismo. Não entristeça o Espírito Santo que te foi dado para o poder. Número 7. Ele é o dom para o ministério. É o dom para o ministério. Todas as manifestações que lemos acerca delas, no 1 Coríntios 12, não pode acontecer sem a presença e a proeminência do Espírito Santo na tua vida. Não entristeça o Espírito de Deus, o qual manifesta os dons na tua vida. Ele é o selo. O selo, quando você encontra, por exemplo, o cão de um rei e o colar, um colar especial e o selo. O índex, que é a indicação que isto pertence ao rei, todos é cuidadoso. Você não pode tocar aquele animal por causa do selo. A mesma coisa diz, nós somos propriedade de Deus e o Senhor colocou sobre nós o selo e diz, não entristeçais o Espírito de Deus, que é o vosso selo, para que, quando o diabo te vê, ainda estás com aquele selo. Quando pessoas más te veem, verão aquele selo. E por causa de verem o selo sobre ti, é daí que eles não vão te tocar. É por isso que não vão te ferir. Volte agora para o verso 30. E vermos como entendermos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual sois selados para o dia da redenção. Você é selado agora. E o selo permanece na tua vida até ao dia da redenção.
Agora diz, toda amargura, irá nos dizer que quando entristecermos o Espírito Santo, quando você era mais pequeno, vivias na aldeia e querias pegar um animal que vive na cova ou num buraco. O que é que tu fazes? Não podes cavar aquele buraco e chegar naquele buraco para pegar o animal. O que é que tu vais fazer? É olhar as aberturas do buraco e coloca fogo aqui. Não vais permitir que o fumo saia. Você vai fazer com que o fumo entre para o interior do buraco. Assim que o animal está dentro do buraco, vai sentir o desconforto do fumo. Então vai tentar sair deste lado, ver o fogo. Então sabe que há outra abertura no outro fim e tenta sair do outro lado, enquanto há pessoas esperando, rapazes como você esperando do outro lado. Assim que o animal foge do fumo, então vais matar o animal. Nos diz isto. As coisas que são gravadas no versículo 31 é como fumo. E quando você permite com que o fumo saia, venha na tua vida, no invés de ele, o selo permanente, ele vai sair por causa do fumo. O que constitui o fumo, toda amargura no coração é o fumo, ira na tua vida é o fumo, cólera é o fumo, gritaria. Não só que tens a ira e cólera, e isso toma conta de ti. E toma a melhor parte de ti. Você começa a gritar, você começa a rungir, você grita no meio das pessoas e a gritaria é isso. E blasfêmia, que algumas pessoas dizem que, olha, tiram-te daqui. E toda a malícia sejam tiradas. Diz, essas são as coisas que constituem o desconforto e entristeçam e tristeza a mente do espírito. E por causa desse fumo, por causa dessas coisas todas e tendências, aparta-se, diz do outro lado. Tenha certeza que na tua vida, no verso 32, antecede uns para com os outros benignos. O Espírito Santo habita numa atmosfera da benignidade, de tendência, um coração inteiro, perdoando-vos uns aos outros, habita numa atmosfera de perdão e misericórdia, e compaixão e amor, e diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É o que o Senhor nos ensina esta noite, para não entristecermos, para o entristecer, ele abandona e deixa-nos sozinhos. Quando qualquer um entristece o Espírito lhe abandona e torna-se vazio, torna-se superficial, é deixado à sua sorte e torna-se natural. Quando o poder se apartou de Sansão, tornou-se como qualquer outro homem natural. Quando o espírito deixa a pessoa, torna-se carnal, torna-se nominal, torna-se sem poder, torna-se vulnerável. É por isso que esta noite olhamos a mensagem que diz, guardando o selo do Espírito, por não entristecê-lo. Três coisas estamos olhando. Reconhecendo a tendência de entristecer o nosso santo Deus. Deus pode se entristecer, Cristo pode se entristecer, o Espírito Santo pode se entristecer, a cabeça da igreja pode se entristecer, reconhecendo a tendência de entristecer o nosso Deus Santo. Ponto número 2. Renunciando às transgressões
que entristecem o nosso guia celestial, renunciando às transgressões, os pecados, os maus hábitos, nossas más tendências, que entristecem o nosso guia celestial, renunciando às transgressões que entristecem o nosso guia celestial. Ponto número 3. Retendo a benignidade enquanto não entristecer mais o Espírito Santo. Agora entendemos. Precisamos da benignidade na nossa vida, retendo a benignidade quando não mais entristecer o Espírito Santo. Ponto número 1. Reconhecendo a tendência de entristecer o nosso Espírito Deus, o nosso Deus Santo. Deus pode se entristecer. Quando Deus se entristece, não permanece ali. Quando for entristecido, habitualmente, deliberadamente, intencionalmente, sabemos as coisas que o entristecem. Enquanto persistimos nessas coisas, o Senhor não vai permanecer ali. Gênesis 6, 3. Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Pesou-lhe é a pessoa. Pode se entristecer, pode ficar triste, e pesou-lhe em seu coração. E quando as pessoas são más, quando as pessoas são corrompidas, quando as pessoas são más, isso pesa o Espírito Santo. Salmos 78, 40. Salmos 78, 40. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Esses filhos de Israel foram salvos, tinham sido tirados do cativeiro. A palavra de Deus diz aqui: continuamente o provocaram, continuamente entristeceram o Deus que é santo. Porque verso 41, voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Lhes salvou da forma como lhes salvou, como operou aos seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. Eles entristeceram até que o Senhor fez o pronunciamento no Salmo 95, 10. Salmo 95, 10. 40 anos estive desgostado com estas gerações, e disse: porque habitualmente, porque deliberadamente, porque intencionalmente fizeram coisas que não eram na linhagem com a vontade de Deus, que os chamara e os livrara do cativeiro, lhes guiava à terra da promessa. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse:
É um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Nos 40 anos não conheceram o caminho do Senhor, sempre aprendendo e nunca chegaram ao conhecimento da verdade. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Essas são as consequências. Esse é o resultado quando o entristecer. Quando lhes tinha prometido o lugar e a habitação na terra da promessa. Eles removeram a promessa porque o entristeceram, não tendo a mente do arrependimento. Hebreus 3:10. Hebreus 3, verso 10. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, sempre se desgarram em seu coração, sempre me desagradam em seu coração, sempre pecam em suas vidas. Olha a tua vida. Uma vez que clamaste ser santo, uma vez que clamaste ser nascido de novo, não estás sempre pecando, sempre ofendendo, sempre entristecendo o Senhor, sempre entrando em transgressões que Deus dirá. Quais são as evidências da sua salvação que você proclama? Por isso me indignei contra aquela geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Podemos confiar que conhecemos os caminhos do Senhor. Você pode tomar decisão e base no caminho do Senhor. Pode dizer: eu o conheço, é um Deus santo, é um Deus justo, os seus olhos são puros que não podem contemplar a iniquidade. Isto não pode ser o caminho do Senhor. Podemos te confiar nisso, mas este povo, ele diz, eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Nos diz no verso 17: mas com quem se indignou por 40 anos, Deus eu mesmo, seja o entristecer nos 40 anos, murmurando, como resmungando, queixando-se, Ele é o mesmo hoje. Deus é sempre o mesmo. Murmurando, entristece o Senhor. Queixando-se, entristece o Senhor. Resmungando, entristece o Senhor. Lutando contra o caminho do Senhor, entristece o Senhor. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que eles não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade entristece o Senhor. 1 Samuel 15. Estou lendo o verso 11. 1 Samuel 15, verso 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Saul foi escolhido, foi selecionado e coroado para ser rei em Israel. E o Senhor o enviou para fazer alguma coisa
e confiado pelo coração de Deus Todo-Poderoso, ele foi, fez parte e deixou parte não feita. E Deus disse: vou lhe rejeitar, porque ele entristeceu a Deus e entristeceu também Samuel, seu servo. Entenda, tudo o que entristece o pai, entristece também o filho. Tudo o que entristece Deus, entristece a Trindade. Tudo o que entristece o Deus Todo-Poderoso vai entristecer Samuel, que foi apontado para escolher a Saul. Verso 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Saul dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha para isso. Ele não fez tudo que tinha que fazer e saiu face a face e disse: bem-vindo, eis que executei, performei o mandamento do Senhor. Então disse Samuel: que banido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. Não performou a vontade do Senhor. Há pessoas dessa natureza, aceitam nos seus testemunhos, são tão altos nas suas proclamações, mas deliberadamente deixaram uma parte não feita do que o Senhor lhes apontou a fazer. Não podem concordar. Samuel, como profeta de Deus, pensava que era surdo, era cego, não podia ouvir o mugir das ovelhas, não podia ver as evidências da obediência parcial, a obediência parcial eventualmente. Saul diz, verso 20, Saul diz: então disse Saul a Samuel: antes de ouvir a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer, que devia ser totalmente destruído. Ele conhecia a mente do Senhor, as coisas que devia ter destruído, sabia o que Deus queria, as coisas que podiam ser totalmente destruídas, mas fez com um propósito de sacrifício ao Senhor seu Deus. E Samuel disse, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedece à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Temi o povo, o temor do homem, no obreiro, o temor do homem, do ministro, o temor do homem,
em qualquer servo de Deus entristece o Senhor. Então, na tua vida, quando diz, não entristeça o Espírito de Deus, olha a tua vida, conhece os mandamentos do Senhor, conheces a palavra do Senhor, e se não estás totalmente, completamente obedecendo, você será dominado porque temes mais ao homem do que a Deus, e isso entristece o Senhor. Segundo aos Crônicas 36, em 2 de Crônicas 36, 16. No verso 16, porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto como contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. O Senhor se entristece quando suas palavras são desprezadas. O Senhor se entristece quando os seus profetas, os proclamadores do Evangelho, quando são mal usados. E a ira do Senhor, o julgamento do Senhor se levanta até que não haja remédio. Isaías 63, 9 e 10. Isaías 63, versos 9 e 10. E toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Fala-se do Todo-Poderoso, tendo compaixão sobre o povo de Israel. Veja o que eles fizeram. Mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Rebelaram a sua honra, o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Ele mesmo pelejou contra eles. Quando viermos no Novo Testamento, não mudou nem por pouco. Atos, capítulo 7, lendo a partir do verso 51. Atos, capítulo 7, verso 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Como eles fizeram no Antigo Testamento, é o que continuam a fazer hoje, depois de Cristo morrer pelos seus pecados na cruz de Calvário. Como foram os vossos pais, sois vós também. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, continuaram a entristecer o Espírito de Deus. Fora desses judeus gentios, que sempre recebiam a palavra do Senhor, e eventualmente, por causa do endurecimento, por causa dos seus hábitos habituais e carnais, por causa da corrupção terrena, continuaram entristecendo o Senhor. Hebreus 10, 28. Hebreus 10, 28.
quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. E há pessoas que foram salvas e apostatam-se. Eram santificadas, apostataram-se. Agora, contam o sangue que lhes santificou, que lhes salvou, como algo não santo. E não fizeram agravo do Espírito da graça. E desprezam o Espírito da graça. O Espírito de Deus trouxe graça em suas vidas, desprezam. Diz, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e também o Senhor julgará o seu povo. Orando a coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O coração endurecido entristece o Senhor. O mente habitual, carnal, entristece o Senhor. Nem sequer pensa. O homem terreno corrompido desagrada o Senhor. E não se preocupa em nada. E nem vê a ira do Senhor. O Iscariote entristeceu o Senhor. E nem se moveu por isso. Com toda a tristeza do Senhor. Com toda a advertência do Senhor. E se o espírito aparta-se, o fim é maior. Quando o Senhor se aparta e diz, Tata, você persiste nos teus males, então ele te deixar para a tua sorte, o fim será terrível. Mateus, capítulo 23, 37. Ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas o que te são entendidos, como a galinha ajunta os seus pintos, e vós não quisestes, o Senhor poder lhes ter salvo, poder lhes ter convertido, e seus nomes teriam sido escritos no céu, mas eles não puderam. Verso 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Lhes deixou desertos. E totalmente as suas cidades foram totalmente destruídas. E milhares deles foram ao cativeiro. E isso continuou e se espalharam por todo o mundo. Milhares deles morreram e foram a uma perca eterna. Ponto número 2 agora. O que Deus requer de nós? Requer de ti, requer de mim, requer de nós, requer de sua igreja. Isso é que renunciemos às tendências, o temperamento, as transgressões que entristecem o nosso guia celestial. Ponto número 2. Renunciando transgressões que entristecem o nosso guia celestial. Voltamos para Efésios 4, verso 30 e 31. Efésios, capítulo 4, verso 30 e 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Lembrai-vos de novo, somos propriedade de Deus. Somos propriedade peculiar de Deus. Colocou sobre nós um selo, o Espírito Santo. Ele subiu ao céu para preparar o lugar para nós.
vem de novo. O dia da sua vinda para nós é o dia da nossa redenção completa. Temos redenção agora, o perdão dos nossos pecados. Teremos a redenção final irrevertível quando naquele dia voltar. O Espírito Santo nos foi dado como selo para nos selar. Nós como sua prioridade especial para que possamos nos identificar que pertencemos a Ele até aquele dia do seu retorno, o dia da redenção. Quais são as coisas que temos que renunciar? Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Estas são as coisas que o entristecem. Número 1, amargura. Salmos 64. Salmos 64. Estou lendo o verso 3. Salmos 64, 3. Os quais afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Há pessoas que são amargas nas suas famílias, marido para a esposa, a esposa para o marido, pais para os filhos, e filhos vão dizer: temos as consequências. Diga-nos o homem. Estão a falar do seu pai, falando de uma mulher, a sua mãe, e palavras amargas. Há pastores que trazem palavras amargas, palavras entristecer contra os membros da igreja, entristecem o espírito. Há membros do outro lado que falam atrás, em algumas vezes, os que são quietos, os que são aqueles que dizem: faça a tua vontade. São membros que podem falar palavras amargas aos seus pastores. Diz: eles afiaram suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repetidamente e não temem. Há pessoas que, de fato, que não temem ninguém, ainda com o pastor, não temem a ele, mesmo seus líderes, e eles conhecem, não temem. Eu posso dizer o que eu quero dizer, sabes? Membros da igreja, obreiros da igreja, obreiros apostatados, isso entristece o Senhor. Isso entristece o guia celestial. E quando ele se entristece, ele sai de ti e te deixa. E deixa a tua vida deserta. Verso 5 aí. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Quem os verá? Sim, o Senhor vê. Romanos, capítulo 3, 14. Romanos, capítulo 3, 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Alguns vão às igrejas cuja boca é cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Quando alguém tem salvação, tem Cristo, o príncipe da paz, habitando dentro dele. Quando alguém não tem salvação, não tem o príncipe da paz habitando dentro dele. Não é o homem de paz, não é uma mulher da paz, não é o membro da paz. Ele está ali para conflitos, para confrontações. O caminho da paz não conheceram. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora sabemos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, e diz:
para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Os que entristecem o Espírito Santo pela amargura, eles são culpados diante de Deus. Efésios, capítulo 4, verso 31. Efésios, capítulo 4, 31. Toda amargura e ira, há formas de ira, que isso seja tirado dentre vós. Toda ira. Colossenses, capítulo 3, 8. Colossenses 3, verso 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Por quê? Porque entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque entristece o nosso guia celestial e nos segue em todo lugar. Há um selo sobre a propriedade consagrada em todo lugar. Quando você está no quarto sozinho, ele sabe, ele vê. Estás fora, ele sabe e vê. Quando estás fumando dentro, no teu coração, ele sabe. Daí que, agora, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldade, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Todo tipo de mentira faz mal. E isso entristece ao Senhor. Há algumas pessoas que dizem que há mentiras brancas. E disse, essas mentiras brancas, por essa razão, é por essa razão. Mas sabes, a mentira branca vai lhe enganar. A pessoa a quem você lhe fala mentira branca quer ir para aqui, no invés de lhe dizer não ir, e não lhe dizer a razão por que não pode, você lhe diz o que significa a mentira branca. E fazendo ele a conclusão dessa mentira branca, talvez não poder ter ido, talvez não poder ter feito aquilo. E vai tomar uma decisão errada, mas é na base das tuas mentiras brancas. Há pessoas que nos dizem, a mentira é profissional. Não estou a falar dos profissionais, mentiras. Mas há pessoas que dizem, é da forma como nós fomos treinados para usar a mentira. E para usar de uma forma profissional, há pessoas, nestes dias das mídias sociais, há pessoas que vão falar mentiras da mídia e a mentira vai enganar milhares de pessoas e aquelas milhares de pessoas vão dizer que vão cair, outros vão se levantar, vão levantar coisas malignas. Todas as mentiras da mídia entristecem o Espírito de Deus, que não pode haver uma forma de mentira. A mentira vem do diabo, vem de Satanás, e se você se intromete em alguma mentira, você é escravo na mão de Satanás. Verso 9. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despojastes do velho homem com os seus feitos. Aquelas coisas, ira, faz com que o Senhor se entristeça. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Talvez, pode ser o único verso que sabe neste capítulo. E está pronto para sempre citá-lo. Verso 9. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com poder e modéstia, não com traças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Isto é bom, mas há um verso antes disso, verso 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Não se irar contra a tua esposa, ira contra seu membro da comunhão familiar, sem ira,
contra o seu chefe no local de trabalho, sem ira. Ira contra a comunidade. Você não pode estar num lugar privado tendo a controvérsia ou uma reunião de controvérsia. Como é que você quer destruir a tua comunidade? Que deves levantar as suas mãos santas sem ira contra a tua igreja. Tu sabes que a igreja contribui alguma coisa para a tua vida. Por isso que você vem. Não pode ter ira contra a igreja. Levantando mãos santas sem ira. Ira contra o teu pastor. Por que você se levanta contra o teu pastor? Não tem, será que ele prega a doutrina errada? Não por isso, mas porque ele faz 40 minutos na sua mensagem, talvez é por 1 hora, é por isso que você está tendo a ira. Ele está a tentar explicar, interpretar e aplicar o caminho do céu. Depois dos 40 minutos, ele não está sabendo que você já apanhaste. Ele diz que você deve ter. Ele leva mais tempo. Então, para que te guie no caminho que leva ao céu, tu queres lançar o piloto fora do avião, porque você não estás alegre com o anúncio que ele faz. Porque ele disse isso antes, diz de novo. É por isso que você está com ira contra ele. Não faça mais. Não, você quer te lançar fora do lugar. Então, todos os passageiros, quando você assim o fizer, estarão em perigo. Você não pode se irar contra o teu piloto. Não haja ira contra o teu pastor. Ele diz, levantando mãos santas sem ira nem contenda. Ira contra qualquer um. Ira contra qualquer um faz com que o Senhor, o nosso guia, a entristecer-se. Volte para Efésios, capítulo 4, 31. E toda amargura e ira e cólera sejam tiradas. Ira para ser tirada. Cristo disse claramente em Mateus 4, digo 5, Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, entenda contra a irmã, entenda com o seu marido, entenda com sua esposa, entenda com o seu pastor, entenda contra o seu membro. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, significa um companheiro sem nada, será réu do sinédrio. Há pessoas podem dizer quietamente, podem olhar para a pessoa e o rebaixar, podem olhar para ela e a rebaixar, e em seu coração dizem, quão louca ela é, e o companheiro olha para ti e diz, você está a desprezar, e se não está a desprezar, ok. Você está a dizer, eu sou louco. Você está a dizer isso. Tu sabes que você é louco. Mas sabe, Jesus o que diz? Todo tipo de interação com ira, diz, qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. Posso vos dizer, perante marido e esposa, são levados ao tribunal. Antes de dizer o juiz para lhes separar, haverá muitas sessões da ira e cólera e indignação em casa. Antes do membro da igreja pode sair abertamente e apontar dedos ao pastor local e abanar o dedo assim. Terá havido muita ira no privado. E antes de os membros discutirem, e com ira e com vozes trementes contra o membro da igreja ou o ministro da igreja, antes de fazerem isso abertamente, terá havido muita ira no privado. Muitas pessoas esqueceram, viemos à igreja, como o caminho
e o caminho do céu. Esqueceram o céu. Agora, são como os que aparecem na igreja de uma forma nominal, os vindos da igreja nominais. Nós não estamos a pensar mais no céu. Esqueceram o arrebatamento, esqueceram o dia da redenção, quando o Senhor virá com o selo da sua possessão. Qualquer que disser, tu és louco, será réu do juízo. Especialmente quando tu dizes na estrada, isso é muito mais perigoso. Quando tu dizes no teu escritório, não entendes o caráter do verdadeiro líder. Isso é muito mal. Quando tu vens à igreja e você ensina no púlpito e você coloca ira sobre o púlpito, você esqueceu que o lugar do púlpito é o lugar mais alto onde você deve estar e estás a desprezar o Deus Todo-Poderoso. O Senhor que nos livre de tudo em nome de Jesus. Voltemos para Efésios, capítulo 4. Estou lendo o verso 31. Efésios 4, verso 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, isso é uma contenda aberta e alta. É uma contenda aberta e alta. Talvez a uma pessoa pequena, você pode ter uma pessoa idosa e você vê a pessoa que te deve dinheiro e alguém diz, ei, veja a pessoa de que você falasse com ele, estava à procura dele, você nos apanhava, então você corre para ali, você lhe grampeia pelas camisas e dizes, já te apanhei hoje, já te vi hoje, hoje não irás até que me pagues o dinheiro. Começa a gritar e os porteiros vêm, por favor, calma, ele é teu corista. Eu quero que toda a gente saiba, este homem é devedor. Você grita. Então te dizem, essa é a casa de Deus. A casa de Deus. Eu já vi essa pessoa. Não tenho desse dinheiro, me deixem. Isso, vamos olhar 1 Coríntios 11. 16, 1 Coríntios 11, 16. Mas, se alguém quiser ser contencioso, gritando, gritarias, lutando. Se alguém quiser ser contencioso, argumentativo, não tomarei isso, não terei aquilo. Tenho que resolver hoje. Os pastores não querem que as pessoas gritem na igreja. Leva isso para você, pastor, eu vou gritar no seu pastor. Vão perder todo o senso na casa de Deus. Eles perdem todo o senso da santidade do ministro de Deus. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Nem as igrejas de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que cuidam que a piedade seja causa de ganho. Me digam alto, dos tais aparta-te. Qualquer que seja a sua posição,
qualquer que seja a sua autoridade, qualquer que seja o seu título, qualquer que seja o seu orgulho, qualquer que diz de si mesmo, dos tais, aparta-te. Nos diz em Efésios 4, 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, todas sejam tiradas. Malícias, há pessoas que tomam liberdade ou licença e do que não sabemos, no meio dos filhos de Deus, eles ouvimos destes já por muitas vezes, não tem respeito de ninguém. Líderes na comunidade, líderes na igreja, pastores da igreja, missionários da igreja, não tem respeito de ninguém e fala males. Até pode passar aquele mal para a mão de outras pessoas, para falarem males abertamente dos líderes da igreja, na presença de toda a igreja. Isso entristece o Espírito Santo, faz-nos a sermos como pessoas que esqueceram que não podemos. Judas 1, 8. E contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corromperam. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na condenação de Corém. Estes são manchas nas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas próprias abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Eles desagradam o nosso Pai, eles desonram o Salvador, entristecem o guia celestial. Significa perdes o seu guia, perdes a sua comunhão, perdes o seu favor, perdes a sua ajuda, o seu suporte, perdes a sua graça e dom, perdes a sua frescura e plenitude, perdes o seu refrescamento e renovação. Verso 16. Em entristecer a ele, perdes a sua presença aqui e a sua presença na eternidade. Perdes o seu parceirismo aqui e perdes o seu parceirismo no futuro. Perdes a sua paz, a sua puridade, o seu poder, perdes santidade e perdes os céus no fim. Deus
ajuda a cada um de nós, para que não entristeçamos o Espírito Santo que nos selou, no qual e para o qual somos selados até ao dia da redenção em nome de Jesus. Vindo para o verso 32, ponto no 3, retendo a tendência enquanto não há mais o entristecimento do Espírito Santo. A benignidade, paz, gentileza, essa é a palavra que o Filho de Deus deve não haver como. A pessoa que tem o testemunho do Espírito, o frescamento do Espírito, a presença do Espírito, deve haver benignidade no verso 32, antecede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, por amor de Cristo, vos perdoou. Quer que sejamos benignos, generosos, gentis, e tenros. Romanos 12, 10. Romanos 12, estou lendo o verso 10. O tipo de vida que quer que tenhamos, o tipo da disposição que quer que tenhamos. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tenho que vos perguntar, como cristão, tens tu honra por qualquer um? Tens tu a honra pelas irmãs? Honra pelos irmãos? Honra pelos seus parentes? Honra por aqueles que são mais velhos do que tu? Honra para os membros da igreja? Tu tens honra pelos pastores da igreja? Temos que nos amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, em honra, preferindo-nos uns aos outros. Nos diz em Colossenses 3, verso 12. Colossenses 3, verso 12. No verso 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade de mente, mansidão e longanimidade. Diz, temos que nos revestir disto, termos isto sobre nós, perdoando-nos uns aos outros, sermos misericordiosos uns aos outros. Se alguém tem queixa contra qualquer um, como Cristo que vos perdoou, perdoai-vos também vós uns aos outros. Em Efésios 4, 32. Como não podemos entristecer o Espírito? O tipo de coração que devemos ter, o tipo de disposição que devemos ter, diz, antecede uns para com os outros benignos. O que está? A palavra que está dentro sai no púlpito, no aberto. Se o coração é benigno, tuas palavras serão benignas, tuas ações serão benignas, teus comentários serão benignos, tua interação será benigna. 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2, verso 7. 1 Tessalonicenses 2, verso 7. Antes, fomos brandos entre vós, nós pastores, fomos brandos entre vós, nós missionários, fomos brandos entre vós. Somos cooperadores com Deus, fomos brandos como Deus. Como a ama que cria seus filhos,
Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos erres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvimos para convosco os que crestes. 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Temos que ser a ponte entre os pecadores e o Salvador. Na qualidade de ponte, o nosso coração deve ser benigno, gentil, amoroso. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, benignamente, vos rogamos benignamente, vos rogamos de uma forma súbita, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Efésios 4, 32. Sede benignos uns para com os outros, um coração benigno, perdoando-vos uns aos outros, como Deus, por amor de Cristo, vos perdoou. Quero perdão na casa de Deus, mas não quero que aquele perdão seja uma licença. Significa que ele vai me perdoar 70 vezes 7. Posso destruir tudo na casa de Deus porque vão me perdoar. Eu vou blasfemar porque vão me perdoar. Eu vou empurrar todos para baixo porque vão me perdoar. E continuam a perdoar. Não está certo isso. Isso não é verdade. Não seja contencioso. Não seja Corã, Abirã. Não seja Acã, descuidadoso. Não se torna o Judas Iscariote. Depois de advertência, vai me perdoar, eu vou fazer de novo. Tenha cuidado. Vais perecer nos teus pecados. E quando pereces no teu pecado, vais para o inferno. Para sempre. Não brinque com a tua salvação. Não brinque com a tua vida eterna. Não brinque com o céu. Deus perdoa, mas sabe, deve se cortar ou se livrar. Você pode te cortar da vida eterna, porque tomas a Deus de ânimo leve. Ele vai perdoar e comete a última, que não terá o perdão. Viemos a 1 de Pedro, capítulo 3, 8. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Diz: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos
entranhavelmente misericordioso e afáveis. O irmão real, de uma forma errada, ele te ofende e é perdoado, não vais liberalmente fazer e entristecer o Espírito Santo, continuar a ofender. Seja um irmão, seja uma irmã, seja um filho na família, seja uma filha na família. Como temos compaixão de vós, tendes compaixão para nós também. Tendes compaixão uns com os outros. Amai-vos ardentemente. Sede misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Eu oro que vais alcançar a bênção. Eu disse, eu oro que vais alcançar a bênção. 1 de João 5. 1 de João 5. Estou lendo no verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecarem contra a morte, para a morte. Significa que quando as pessoas pecam, caem, apostatam-se, mas a misericórdia não lhes espera. A segunda morte não foi colocada sobre eles, mas nos diz, há pessoas que continuam a pecar, como Judas Iscariote. Então, chega ao ponto de não voltar. E a segunda morte é descolocada. Verso 16. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Quando o Espírito do Senhor ainda me pede, volta a casa, volta, filho pródigo, apostatado, pecador, ore, arrepende-te, busca a face do Senhor. Mas, quando o Espírito torna-se quieto e não haverá mais guia para ti, é terrível. E quando tu continua, você endurece-se no pecado e o Espírito de Deus foi removido. Você o entristeceu. Isso é terrível. Eu oro que ninguém de nós chegue a esse ponto. E então, podemos ainda orar e buscar a vida. E o Espírito de Deus ainda é fiel, ainda aponta que fizeste o erro aqui, perdeste o passo ali, não pudeste ter feito aquilo, e o Espírito ainda está te pedindo que arrependa. Vamos nos arrepender e oro que a misericórdia virá. Atos 26. Temos que guiar outros para o arrependimento, para o perdão e salvação. Atos 26, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. É por isso que estamos a falar às pessoas, lhes pedindo, lhes pregando, para que recebam o perdão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Atos 5, 30. Atos 5, verso 30.
o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Nós lhes falamos porque se arrependam. Deus, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. É por isso que nós pregamos, para que o Senhor possa lhes dar o perdão aos pecadores. É Atos 13, 38. Atos 13, 38. Seja-vos, pois, notórios, varões, irmãos, que por este homem se vos anuncia a remissão dos pecados. Ele carregou a nossa punição, ele carregou a nossa dor, ele carregou a nossa perdição. Por isso que pregamos às pessoas o perdão dos pecados. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Estamos lendo o verso 14. Em Colossenses 1, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Temos a redenção presente. Ainda haverá a redenção final e temos o perdão dos pecados. 1 de João 1, verso 9. 1 de João 1, verso 9. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois de nos perdoar, dá-nos o poder de ir e não pecar mais. 1 de João 3, 4. Qualquer que comete pecado, comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu. Aquele que continua pecando, vão me perdoar, pecar, Deus vai me perdoar, pecar, o pastor não tem escolha, ainda vai pregar, ele vai me perdoar, pecar, o líder não tem escolha, tem que me perdoar, vou continuar. Isso, eu vou continuar. Destruir o meu ministério, destruir o púlpito, vou continuar destruir a minha oportunidade. E deve me perdoar. Isso não é o Filho de Deus. Esse é um apostatado. Ele já destruiu. E se não for cuidadoso, pode ir além do ponto da redenção. Verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por esse propósito, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, me digam, ainda estão aí? Qualquer que é nascido de Deus, me digam alto, não comete pecado. Olhem para aqui. Há pessoas que reajustam isso e dizem, qualquer que é nascido de Deus não faz a prática do pecado. O que é que eles implicam com isso? Não pode ser livre, ainda que se é nascido de Deus. Mas
não está a fazer a prática disso, ele vai pecar, ele vai fazer males, ele vai cometer pecado, mas não está a fazer a prática disso. Essas pessoas não reconhecem a sua decepção. E se alguém é um ladrão, ele foi ao banco e quebra o banco e entra e rouba o dinheiro e foi arrastado. E vai ao juízo e diz: juiz, tenho uma palavra a dizer. E eu não tenho feito isso como a prática, o roubo nos bancos. Espera um pouco. Eu não tenho feito isso como a prática, não é o meu hábito, mas uma vez a outra, quando eu preciso de algum dinheiro, vou lá e faço o que eu fiz agora. Será que o juiz vai te libertar porque não faz isso como a prática do ladrão? Me digam. Não! Não tenho feito isso como prática do pecado. Somente faz isso uma vez a outra. Quando não sou capaz de me conter, Deus, o juiz, não dirá: aquele pecado estás livre. O pecado habitual, o pecador profissional, o pecador deliberado, o pecador descuidadoso, pecador é pecador. Verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Louvado seja Deus. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. 1 João 5, 18. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Esse é você. Eu disse: esse é você. Que Deus te dê essa graça, que te dê o poder, que te dê a força. Irás resistir o diabo. Ele não vai puxar o pecado sobre os teus pés em nome de Jesus. Sabemos que, pela experiência, sabemos que pelo poder de Deus, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Onde é que ele está? Onde é que ela está? O diabo não vai te tocar. Ele não vai te forçar para fazer o mal. Tu não vais blasfemar o Espírito Santo. Não vais entristecer o Espírito Santo. Viverás uma vida que tem benignidade, tem o perdão, tem amor, tem misericórdia, tem paz, e irás compartilhar paz e compaixão no corpo de Cristo em nome de Jesus. Vamos nos levantar e falar com o Senhor em oração. Realmente, esta noite, a palavra de Deus que seja tão plana e tão clara que tu não vais entristecer o Espírito. E toda a transgressão que entristece o Espírito, vais confessar e abandonar, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai te perdoar, vai te lavar. Abra a tua boca e ora, e terás o caráter do cristão, o comportamento do cristão, a benignidade do cristão, a caridade do cristão, o amor do cristão, a benignidade e gentileza do cristão, o espírito perdoador do cristão, tendo a paz de Deus e ficando no lugar onde totalmente foste perdoado, e irás estender a mão de misericórdia e amor para outras pessoas, então receberás o perdão do Senhor. Ora, deixa que o Senhor te fortaleça para que sejas aquele cristão que vive sem pecado.